mesmo, né? Nesse desafio. E eu orei pedindo ao Senhor, eu e a Suzy, a gente conversa de tempos em tempos, e o Espírito Santo é lindo, porque ele conecta, né? Ele alinha muito o nosso coração, e aquilo que Deus vem falando, vem completando com o que a Suzy, Deus está falando com ela lá na Inglaterra, e é tremendo. As nossas casas têm uma aliança, né, Suzy? E eu orando a respeito de hoje, né, o que Deus queria que eu trouxesse, eu lembrei de uma palavra que eu ministrei no Dia das Mães, agora em maio, na nossa igreja local, e eu estava revendo o esboço, e eu quero ser muito fiel àquilo que Deus colocou no nosso coração para liberar para vocês, e eu oro para que o Espírito Santo, assim, ele comunique aquilo que a minha limitação humana não conseguia, aquilo que a internet não permitia, mas que vocês, de fato, o Espírito Santo traduza e testifique no coração de cada uma. Amém? Não é uma mensagem que eu gostaria, mas para esse tempo é uma única palavra, né? Os nossos olhos, eles precisam estar aonde os do Senhor está. E aonde os olhos do Senhor estão, no dia do Senhor. Amém? Esse livro que a gente tanto lê, de Gênesis e Apocalipse, fala de uma pessoa e que não é de nós. É do Senhor Jesus, né? E existe um propósito eterno, que é fazer com que todas as coisas possam convergir em Jesus. E é nesse lugar que nós precisamos entrar, né? Como mulheres, como mães, que nós nós geramos os propósitos do Senhor, quem dá destino é o Pai, mas nós geramos os propósitos do Senhor, e é o que a gente tem trabalhado durante todo esse tempo. A gente entende que a mulher na Bíblia, ela tipifica a igreja de Cristo, então, enquanto mães de destino, a gente sempre tem uma busca em Deus, uma direção, não apenas para a Aline, mulher, mãe dentro de casa, mas também com essa visão macro, coletiva, de como que o Senhor quer que a igreja dele se movimente, e isso começa a partir de mim e de você. Amém? E eu acordei nesse domingo do Dia das Mães, meu marido pediu para eu trazer uma palavra, a gente ainda estava com culto só online, foi bem no meio da curva, no pico da curva aqui no Rio, né? E eu acordei com uma frase: a igreja está grávida. E isso é bem comum, porque a gente vem falando esse tempo todo sobre gravidez, sobre gestação, assim como a Suzy também com vocês. E eu lembrei da passagem de Apocalipse, no capítulo 12, verso 2, que fala exatamente dessa mulher grávida. Ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo intensamente para dar à luz. E nós, como igreja, estamos grávidos desse segundo momento da vinda do Senhor, né? E assim como Maria, houve perseguição na época de Jesus e Maria teve que se deslocar, da mesma forma a igreja também vai entrar em níveis cada vez mais fortes de perseguição até vir o grande dia. Amém? E nesse momento em que nós todas, como igreja, estamos grávidas dele, né? Algumas coisas o Senhor me fez lembrar nas minhas 2 gravidez, as sensações que nós estamos, nós mulheres, e como que de fato corresponde muito como a igreja tem se encontrado nesse período de transição, né? No início da gravidez a gente começa a sentir o quê? Os sintomas, né? A insegurança, porque é algo que nós estamos gerando, né? E é novo para o nosso corpo, novo para nós, novo para as nossas emoções, um pouco de medo, de desconforto. O corpo ele vai se modificando, se adaptando, e eu creio que a igreja está passando por esse momento, onde nós estamos, né, nos adequando àquilo que o Pai está de fato fazendo, e para isso ele nos parou, né? Parou o mundo, para que, como um alerta. Eu lembro que a Lodos, como é que é o nome dela? Esqueci o nome dela, deu branco. Jack Lodos.
ela falou isso com a gente, né? Que ela entendeu também que era um grande despertar do Senhor, esse tempo de pandemia, o Senhor nos atraindo novamente, nos reposicionando, nos realinhando. E outra coisa que acontece nesse tempo, além dessas incertezas, medos, desconforto, a gente começa também a mudar a alimentação. Tem coisa que a gente consome que já não faz mais bem, nem para nós e nem para o nosso bebê, não é isso? E a gente precisa readequar aquilo que a gente come. Então, não é qualquer alimento que eu vou botando para dentro. E da mesma forma, nesse tempo, queridas, a gente vai precisar cuidar muito daquilo do que a gente se alimenta. E aí eu estou falando da palavra. Não é qualquer palavra que a gente vai poder ouvir mais. E as palavras que vamos buscar nem sempre são as mais agradáveis. Porque alimento gostoso e aquele que é o primeiro que a gente precisa abandonar no período de gravidez são aqueles industrializados, né? Que tem alto poder palatável, tem grande... dá uma desejo, dá uma saciedade, né? Porém, não tem nutriente nenhum, é vazio. E quantas vezes a gente se alimenta assim, de palavras que são boas de ouvir, agradáveis à nossa alma, mas que não nos alimenta, não nos prepara para esse tempo. E nós, muitas vezes, assim como Eva fez lá no início, né? Ela foi atraída pelo alimento que era bom aos olhos, que era boa, parecia bom de comer, que dava a ela poder, né? Que poderia empoderar ela, ao invés de escolher o alimento que ela precisava, que era da árvore da vida. E ainda hoje, muitas vezes a gente se pega assim, né? Escolhendo alimentos que são bons para os olhos, são agradáveis para a nossa alma, mas que não produzem vida. Então, o primeiro recado que eu quero deixar a você, nesse tempo, mais do que em outros, busque aquilo que você precisa ouvir, não aquilo que você deseja. Não aquilo que a sua alma deseja. Amém? Porque o evangelho, ele é uma contracultura de fato. E por muito tempo nós mesmos pastores, eu estou nessa caminhada aí faz 18 anos, já estou quase na maioridade, né? E nem sempre a gente prega o evangelho todo, mas é tempo da gente pregar o evangelho todo. O evangelho muitas vezes é amargo, ofende a nossa alma, ofende a nossa mente, porque a nossa alma ela não quer ser, a nossa carne ela conspira com o espírito e a gente precisa de fato deixar ela no lugar dela. Ela precisa estar domada. As nossas emoções, as nossas vontades, as nossas razões, elas de fato, mais do que nunca, vão precisar estar submetidas ao governo do Espírito. E o governo do Espírito, ele traz o modelo e a cultura do reino, que não sou o que eu acho, não é aquilo que eu penso, aquilo que eu gosto ou que eu quero, já foi estabelecido. E eu é que preciso me adequar a esse evangelho, a esse lugar, amém? E o corpo da criança, ela começa a crescer e a se desenvolver no útero, né? Só que uma coisa que é interessante é porque nesse tempo que a gente fala muito de fim dos tempos, do dia do Senhor, não tem como a gente não falar de dor, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, gera um certo receio. E quando eu estive grávida, principalmente a primeira gestação, no início da gravidez eu tinha uma grande preocupação com o parto. Vocês também? Com a dor do parto, como é que vai ser? Isso era uma coisa que eu tinha que lidar muito com a minha alma, com a minha mente, porque isso me gerava um pouco de medo, de insegurança, de desconforto, e era muito esquisito. E assim estamos nós. Quando a gente fala de tribulação, quando a gente fala de fim dos tempos, quando a gente fala das dores se intensificando, né? Gera em nós esse mesmo sentimento. E a gente precisa lutar contra isso. Porém, quando a criança ela já está para vir à luz, quando vai chegando o 8º mês, o 9º mês, gente, a gente não quer saber de outra coisa a não ser de ver essa criança para fora.
de ter essa criança no braço. Você já esquece até se vai ter parto, se vai ser normal, se vai ser cesárea, se vai doer, porque o desconforto já está grande e, ao mesmo tempo, aquela ansiedade em ver essa criança no colo. E assim Jesus fala também para os seus discípulos: vocês vão ficar tristes, mas outra vez vos verei. A alegria, ela vai, assim como a mulher, quando está para dar à luz, ela sofre, mas logo passa, depois da alegria de ter a criança no colo. Então, quando você pensar no fim dos tempos, pensa essa alusão, essa metáfora fez muito sentido para o meu coração, né? Eu não preciso hoje, eu não posso achar que hoje eu vou estar tão preparada como eu estarei se eu estiver viva até lá, naquele dia. Mas o Senhor é tão poderoso e perfeito que Ele vai preparando e adequando o nosso corpo, as nossas emoções para esse dia. E quando chegar no dia, a grande alegria e grande desejo do nosso coração vai ser ver o Jesus voltando. A gente não vai estar preocupado tanto com a nossa vida se perseverarmos hoje e se nos prepararmos adequadamente hoje para esse dia. Amém? Agora, uma preocupação que veio ao meu espírito, né? E eu creio que foi o Espírito gerando em torno disso, a gente sabe, Jesus e Paulo, lá em Tessalonicenses, ele compara a vinda de Jesus como uma mulher que está para dar à luz, né? E os sinais da sua vinda como as dores do parto. Esse fone aqui, só Jesus. E as dores do parto. Agora, pensa comigo. As dores do parto, quem é mãe aqui sabe como que são as dores de parto. Elas vão se intensificando conforme vai chegando o dia. Eu creio que hoje nós estamos naquela preparação do nosso corpo, né? Quando o útero faz aquelas contrações, se exercitando para o momento do parto. Ainda não estamos nas dores do parto. Porém, quando chegar o tempo, essas evidências dos sinais da vinda vão ficar cada vez mais intensas. Então, se hoje a gente já acha que está intenso, isso vai aumentar. E a pergunta do Espírito nesse dia de maio é: será que a sua casa está preparada para dar à luz a esse filho? Porque uma coisa somos nós que estamos aqui buscando, lendo, mas e os nossos filhos? Porque Deus me fez pensar nisso. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Eu sei que a vinda de Jesus está muito próxima. Eu não sei se eu, Aline, estarei viva até esse dia. Mas muito provavelmente as minhas filhas estarão. Eu creio profundamente nisso, que não vai passar outra geração. E será que essa outra geração, que nós como mães estamos hoje tendo a oportunidade de dar destino, de gerar o propósito, será que está preparada, terá força suficiente para dar à luz? E aí o Senhor me lembrou de uma passagem de Isaías 37:3 que diz: este dia é um dia de profunda aflição, de castigo severo e de grande humilhação. Em verdade, os filhos chegaram a ponto de nascer, mas não há força para lhes dar à luz. A palavra, ela garante que a igreja vai ter força para dar à luz. A gente já sabe o fim da história. Agora, a grande pergunta é: a minha casa estará inserida nessa igreja gloriosa? Nessa igreja que dará à luz a esse filho varão, que estará, de fato, suportando dores, suportando pressões, até o dia do Senhor, até a volta dele? E nisso nós começamos a trabalhar de uma forma ainda mais intencional com as nossas filhas. Porque nesse tempo foi tempo de dor, é tempo de perdas, tempos de luto, tempos de privações, onde nós estivemos, todas nós, né, com as nossas emoções abaladas, porém uma grande oportunidade de transmitir na prática o que é esperar pelo Senhor, o que é se preparar para a sua vinda. A Igreja Ocidental, ela permitiu que o hedonismo entrasse, porque o nível de evangelho
nosso é muito diferente das igrejas perseguidas. A gente não vive a mesma realidade dos nossos irmãos hoje no Irã, na China, né? Que hoje eles já vivem o que talvez os nossos filhos poderão experimentar no futuro, ou até nós. Hoje nós não vivemos isso. E o hedonismo, a perseguição quase não tem, né? Ela é mais velada, mais ideológica, mas uma perseguição física, a gente fala que tem, mas não tem. A gente tem acesso, tem liberdade, porém, entrou uma outra forma, e se a gente estiver focado onde Jesus está e o propósito eterno estiver norteando a nossa vida, nós vamos poder discernir o espírito do anticristo que já atua entre nós. O hedonismo foi uma grande estratégia para roubar o nosso foco, porque a igreja começou, de fato, a achar que o homem é o centro de todo o evangelho. Tudo isso aqui é por causa da gente. Então, os meus problemas, as minhas demandas, as minhas vontades, o meu prazer, porque o hedonismo preza o prazer acima de tudo, o bem-estar, ele é que norteia toda a vida. E pensa bem se a gente não deixou que isso entrasse até no evangelho. Venha para Cristo e pare de sofrer. Então, se eu sofro, é porque tem alguma coisa errada, porque o evangelho fala, o evangelho errado, né? Que ir para Cristo isenta de sofrimento. E não é verdade. Isso é um sofisma que entrou na igreja. E muitas vezes a gente transmite isso até na nossa fala. Você quer ver uma coisa? A minha filha de 8 anos, a Amandinha, ela, quando estava naquele pico, né? E a gente quase não ficou ouvindo notícia, muito raro, mas inevitavelmente uma outra notícia acabava vindo, e ela com muito medo, mãe, mas Jesus vai nos cobrir, e a gente não vai pegar esse vírus, né, mãe? Deus vai nos poupar de tudo, né, mãe? Não vai acontecer nada com a gente. Aí eu falei, olha a grande oportunidade de falar do Senhor. Qual a minha resposta? Filha, o Senhor nos cobre com vírus ou sem vírus. É Ele quem nos guarda, Ele sabe exatamente os dias da nossa vida. Se for para a gente ter o vírus e até morrer, amém, a gente sabe que um dia estaremos com Ele. Mas eu não vejo isso no discurso das igrejas nem das pastoras. Eu vejo assim, eu falei que a palavra não é a que eu gostaria, né, irmãs? Então é muito temor e muito carinho, e me colocando junto com vocês que eu digo isso. Quando você fala, alguém é curado e você fala, Deus é fiel, você está passando uma mensagem de que Deus foi fiel porque Ele curou, porque Ele fez a sua vontade. Mas e aqueles que não têm cura? E quantos irmãos, quantos pastores, quantos homens de Deus se foram nesse tempo? E ainda irão. E a gente não pode atrelar e fazer coro de que a fidelidade de Deus está diretamente proporcional a fazer aquilo que eu espero, a corresponder à minha expectativa humana. Porque senão, que Deus é esse que faria com que hoje irmãos estão sendo mortos, presos, violentados, torturados em tantos lugares nesse mundo? Que Deus é esse? Que fidelidade é essa? Senhor, eu estou falando que eu não nego o seu nome, o Senhor vai me permitir passar por isso? Mas esse é o evangelho bíblico. Esse é o amor de Deus genuíno. Esse é o evangelho e é a preparação que nós precisamos trazer para a nossa casa, para os nossos filhos, para essa geração. A nossa geração ela foi isenta da dor. Os nossos pais sofreram guerras, sofreram tempo de privações, e muitos de nós foi poupada do sofrimento dos nossos pais e fazemos isso ainda com os nossos filhos. O Senhor nos deu um tema no ano passado, na conferência, por isso até que eu estou com a blusa aqui da conferência, que foi amor nos últimos dias. Porque nós falávamos daquilo que não entendíamos, né? Muitas vezes a gente achava que estava ficando maluca, né, Lu? Né, Selma? Fala, meu Deus, tanta gente falando de tanta coisa, e a gente falando de dor de parto, de sofrimento, meu Deus, e a gente entrava em crise com a gente mesmo, mas de fato fez muito sentido para esse tempo.
fez muito sentido para esse tempo. A Dinha que está aí deve estar ouvindo. A última conferência que eu ministrei presencial foi antes da pandemia, foi na igreja dela. E eu acabei o culto, queridas, profetizando que elas estariam com cólicas, não foi, Dinha? Eu falei, queridas, hoje ainda muitas vão sentir cólicas, muitas ainda vão sentir realmente seu útero se mexendo. E algumas irmãs falaram que a menstruação desceu na hora, outras tiveram de fato cólica. Mas eu saí de lá com peso, irmãs, porque a gente libera pelo espírito, não é pela mente. E eu vou te falar, eu saí de lá em crise. Eu pedi depois, segunda-feira, Claudinha, pelo amor de Deus. Porque assim, eu falei, como que uma pastora veio aqui numa conferência de mulheres profetizando que todo mundo ia ficar com cólica? Gente, e na semana seguinte começou a quarentena. A gente não imaginava que fosse evoluir dessa forma, né? E então, o Senhor, Ele nos prepara da forma dEle, do jeito dEle, não é da forma como nós queremos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos que a dor ela é pedagógica. A dor não é para ser reverenciada. A dor é para nos ensinar e nos forjar para o propósito. Você quer ver uma coisa? Olha que lindo, queridas. Olha que maravilhoso. O Senhor, Ele usa essa analogia, as dores de parto, para falar da sua vinda. E olha que coisa interessante. Quem é que reconhece o que é uma dor de parto? É o homem? É o homem que sabe o que é dor de parto? Somos nós. A mulher, ela é capacitada a discernir esse tempo, quando as dores estiverem mais intensas, nós vamos poder dizer com propriedade: está vindo o meu Senhor. As dores estão intensificando, é sinal que o meu querido, o meu amado está vindo. E eu falo mulher como igreja. Lembra que a gente falou? A mulher tipifica a igreja de Cristo. A igreja é o canal competente para sinalizar a vinda do Senhor. E isso é tão tremendo, porque quando Jesus veio a primeira vez, ele de fato apareceu primeiro para quem? Para uma mulher. E essa mulher foi dada a ela a missão de espalhar que ele havia ressurreto. Não é verdade? Quando ele ressurgiu, melhor dizendo, foi a uma mulher. E quando ele voltar, vai ser para a sua igreja. Vai ser a primeira a vê-lo nos ares e a estar com ele. Então, a gente não pode desprezar a dor. A dor, ela aponta para a vinda do Senhor. Amém? Eu falei de 1 Tessalonicenses 5, versículo 3, se você quiser depois anotar aí. E a gente tem que entender que nós estamos preparando uma geração que a de hoje não suporta frustração, mas nós precisamos preparar uma geração que suporta a dor, que tenha força para dar à luz. Amém? E como que a gente se prepara para o fim? Eu anotei 3 pontos aqui, deve ter uma lista enorme, mas 3 pontos que eu queria deixar para vocês. Mostrando o amor de Deus e fazendo conhecer esse amor. Só que o amor de Deus, ele não é romântico. Ele não é um amor paternalista como o nosso, né? Nosso é um amor passional, é um amor que quer de volta, é um amor que cobre, né? Que poupa, que é paternal, é muito paternalista. O amor de Deus, ele não é assim. Ele vê o seu amor na correção. Ele mostra, ele revela o seu amor no juízo. Por quê? Porque você imagina se nós estivéssemos sem fagulhas do juízo de Deus. O juízo de Deus, ele nos alinha. E o Senhor ainda não veio justamente por nos amar. Porque se ele viesse agora, a gente não estaria pronto para recebê-lo. E não teria sentido, não teria futuro para nós com ele. Ele está preparando a sua noiva para esse tempo.
Então, a nossa mentalidade humana, o que nós conhecemos de amor, muitas vezes a gente se ofende com o amor do Senhor, e por isso que a gente falou da conferência, o amor nos últimos dias. Porque uma das coisas que o Senhor falou ao nosso coração, quando a palavra diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, é porque a gente vai se ofender com o amor de Deus, porque não é o amor que a gente imagina, não é do jeito que a gente espera. E o homem é só Jesus, né? Porque na época que Jesus veio como uma ovelha muda, né? Como ele veio querendo de fato trazer a salvação a todos, eles esperavam aquele rei que fosse cortar a cabeça de todo mundo e estabelecer o seu reino. Aí a igreja, né? Na época, perdão, os fariseus, né? Os religiosos, eles não reconheceram, os próprios judeus não reconheceram o Cristo. Por quê? Porque a expectativa deles era de um Cristo que viesse como rei, como matando, destruindo e estabelecendo o seu governo. E veio um homem manso, um homem ensinando, falando sobre o amor, um homem que não queria, não era dessa forma ainda que traria o reino. E aí muitos não reconheceram por isso. Hoje e no fim, o Jesus que eles esperam que volte é esse Jesus manso, como ovelha, que vai passar a mão em cima de todo mundo, que vai perdoar a todos, mas não, ele voltará como rei e juiz. E essa é a mensagem que nós precisamos comunicar nesse tempo. O Senhor é amor, o amor, a graça dele, de fato, cobre uma multidão de pecados. Mas existe um reino, existem regras do jogo já estabelecidas por ele. E o mesmo Deus de amor, ele é um Deus justo juiz. Tem até uma canção que eu gosto muito que fala sobre isso, né? Não me ofenderei quando a tua glória cair, dos bravos, né? Santo e rei, justo juiz. Não me ofenderei quando a tua glória cair. Por quê? Porque a glória, a gente clama tanto pela glória do Senhor, mas a gente esquece que a glória, ela traz juízo. O conhecimento da glória de Deus, ela traz juízo. E nós precisamos ter isso em mente e nos prepararmos com todo o evangelho e prepararmos a nossa casa. Então, uma das minhas orações nesse tempo é Efésios 3,19, que Paulo fala que se põe de joelhos para que nós, como igreja, venhamos a conhecer o amor de Cristo, que excede o nosso entendimento, e assim nós seremos cheios de toda a plenitude de Deus. Conhecendo o amor de Cristo com todos os seus atributos. Estudar os atributos de Deus não é só os atributos que eu gosto, não é só aqueles que me faz bem, são todos atributos. Conhecer de fato o amor de Deus vai me proteger e me preparar para que o meu coração permaneça firme e seja ainda mais apaixonado por ele. Amém? Uma outra coisa é permitindo que o Senhor reorganize nossos valores e nossas prioridades. Sabe aquele versículo de Mateus 6,33 que a gente repete, canta tanto? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente canta, mas muitas vezes as nossas prioridades não é o reino de Deus. E é o tempo que a minha vida, as minhas atitudes, as minhas escolhas, as minhas decisões vão precisar comunicar o que de fato está em primeiro lugar. O que eu busco em primeiro lugar? Não adianta mais eu falar e, na prática, as minhas escolhas, as minhas decisões, o meu estilo de vida se basear nas demais coisas. Isso é tão perigoso que lá em Filipenses 3, no verso 17, Paulo fala assim: irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós,
porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Aí você fala assim, quais são os inimigos da cruz de Cristo? O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. E a glória que eles têm se baseia no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo fala que os inimigos da cruz de Cristo são homens que só pensam nas coisas terrenas, só têm os seus olhos postos nessa vida. E Jesus fala claramente, aquele que quiser ganhar a sua vida nessa vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse vai ganhá-la. Agora, pensa comigo, nesse tempo, quantas tiveram medo de morrer? Eu fui uma, tá? Eu fui uma. Mais do que a minha vida, as dos meus pais, a dos minhas filhas, ainda fiquei mais ainda. E o Senhor, Ele é muito manso comigo, né? Eu vou transmitir a mansidão dele comigo. Ele falou, medo. Então, significa que você ama muito a sua vida, né? Você está querendo se preservá-la a qualquer custo. Mas essa não é uma característica do meu discípulo. O medo de morrer, a autopreservação mostra o quão apegados a essa vida nós ainda somos. Essas verdades não vêm como acusação. Não é para entrar no seu coração como acusação. Mas é, de fato, para que o Senhor chacoalhe, sabe? As nossas emoções, o nosso entendimento, nos desperte para que haja um realinhamento com a sua vontade. E a nossa postura não é, Deus, eu não consigo, vou jogar toalha porque esse evangelho é pesado demais para mim. Exatamente como os discípulos fizeram. Vocês lembram na segunda multiplicação, quando Jesus atravessa o rio, quase que escondido, a multidão dá uma volta no rio, vai toda atrás dele. Por quê? Porque estavam querendo os milagres, o pão, e aí ele começa a liberar sobre o verdadeiro evangelho. Ali ele começa a transicionar a fala dele. Ele começa a falar, não busquem apenas o pão, que hoje está saciando a sua fome, mas daqui a pouco você vai ficar com fome novamente. Mas busque o alimento espiritual. Vocês só estão atrás de mim porque eu fiz a multiplicação dos pães, mas busquem aquilo que sacia o espírito de vocês, aquilo que é eterno, o alimento eterno. E o que os homens, a multidão fez? Deu no pé. Começaram a falar, isso é amargo demais, é alto demais, eu não posso suportar. Até os próprios discípulos falaram isso. Então, não é um peso, não é uma acusação você virar para Jesus e falar, Senhor, isso é pesado demais. E é. Na nossa força, no nosso braço, se a gente contar apenas com o meu esforço humano de entrar nesse lugar, cara, é demais para nós. Mas, quando eu me rendo a Ele, e eu digo como discípulos, Senhor, é duro demais essa palavra. Mas para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Qual o caminho que eu tenho a seguir? É difícil, é duro, mas é o único caminho que eu tenho, Senhor. Então me ajuda. E aí você vai experimentar a fé, a força, o vigor que Ele vai forjar em você. Entende a postura diferente? Uma é eu contender com o Senhor, eu rejeitar, eu falar, não, eu não quero isso para mim. Outra coisa é o Senhor, por mim mesmo eu não tenho essa capacidade, por mim mesmo eu não consigo. E o Senhor fala que a um coração contrito Ele não rejeita. Mas quando eu realmente exponho quem eu sou, eu exponho a minha nudez, eu exponho a minha fraqueza, a minha limitação. Senhor, eu tenho medo sim. Senhor, está difícil sim. Senhor, eu não sei se eu tenho fé para isso, eu não sei se eu te amo a esse ponto. Ele vai te fortalecer. É Ele quem vai te forjar. Porque Paulo mesmo fala, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte.
porque eu vejo que a força do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. É um lugar de rendição ao propósito eterno e de fé para entender o seu amor em qualquer circunstância e ainda não entendendo muitas vezes se render à sua vontade. Amém? E aí a paz dele vai guardar o nosso coração e o nosso espírito. E por último, que eu já falei muito, né, Suzy? Eu preciso conhecer o padrão e a cultura desse reino. Eu deixo como um exercício que eu tenho mensal, pelo menos, é de ler o Sermão do Monte, né? Mateus 5, ele nos constrange, ele nos fere, ele nos ofende, mas ele nos faz crescer. Porque quando a gente lê o Sermão do Monte, eu não vou ler, depois você anota e releia em casa, eu sei que a maioria já leu, vai te confrontar e de novo, e você vai se lavar e mais uma vez você vai estar fortalecida, porque algumas situações você vai ver que você já conseguiu vencer, já conseguiu romper, mas existe um padrão. E o padrão do reino ele não vai abaixar para se adequar à sua medida de fé. Nós é que precisamos crescer em fé, crescer no espírito para nos adequar ao padrão do reino. E é muito importante a gente lavar a nossa mente. Quando Paulo fala em Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da palavra. É isso aqui, ó. É eu ler e permitir que a contracultura do céu entre na minha mentalidade, que a palavra seja um espelho, a palavra seja como aquela bacia de bronze onde o sacerdote ia lavar suas mãos antes de oferecer qualquer coisa, e ali ele tinha um encontro com ele mesmo, e revele as minhas debilidades, não para acusação, mas para que ele me lave, para que ele de fato me purifique, arranque a escória, tire de mim. É esse trabalho do Espírito na sua noiva nesse tempo. Amém? O Senhor está amadurecendo a sua noiva. O Senhor está forjando a sua noiva para esse tempo. Então, a força não está em nós, porque não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. O nosso lugar é de entendimento, de busca e de amadurecimento mediante a palavra, permitindo que ela nos fira, para que ela nos revele quem somos e, de fato, a gente venha se adequando a ela. E a última coisa que eu queria deixar para vocês, né, que eu tenho falado em quase todo esse tempo, quase 2 anos, o Senhor me faz pensar e refletir sobre isso. A gente está falando sobre a volta de Jesus e não pretendo, nem tenho conhecimento suficiente para dar uma aula de escatologia. Mas é preciso que esse dia esteja no nosso foco, no nosso alvo. Deus tem um plano, o Senhor está cumprindo e zelando por cumprir o seu propósito. E nós, como mulheres, como mães de destino, como mulheres de nações, precisamos entender que tudo aquilo que fazemos, a nossa vida, precisa ter esse dia como o alvo. O nosso alvo não é o fim do coronavírus, não é o encontro da vacina, não é nada disso, não é o dia do meu casamento, o dia que eu for para a missão, não é nada disso. O dia mais importante da minha vida precisa ser o dia do Senhor, porque os olhos do Senhor estão velando por esse dia para fazê-lo cumprir. E eu preciso preparar esse caminho como noiva de Cristo, amém? Então, uma das coisas também, além das dores de parto, que Jesus fala que seriam como dias de Noé. E Noé, ele estava construindo uma arca e permaneceu construindo por 100 anos. Não só ele, mas ele envolveu toda a sua casa nessa construção. E pode ser que muitos tenham até acreditado que um dia viria o dilúvio. Pode ser. De tanto tempo que ele estava se dedicando a esse trabalho, eu imagino que muitos vizinhos, amigos, até acreditassem, pode ser que um dia venha. Mas quando o dilúvio veio, apenas aqueles que estavam comprometidos com a construção da arca, comprometidos com aquilo que o pai estava fazendo, foram os que escaparam. Isso deixa de recado para mim e para você. Não basta crer.
Não basta eu crer que um dia Jesus vai voltar. Eu preciso estar envolvido e envolver a minha casa na construção daquilo que o Pai está fazendo para esse dia. E aí eu deixo uma pergunta para você. Em que a sua casa está envolvida? Não apenas você. Eu sei que se você veio aqui, se conectou, aí já é tarde, né? Na Europa já está mais tarde. Se você separou esse tempo, porque de fato você tem buscado. Você está querendo mais do Senhor. Mas é meu grande desafio. E a sua igreja? A igreja que o Senhor te deu como responsabilidade. E as pessoas que caminham contigo. E a sua casa, os seus filhos. Eles estão olhando para esse dia? Eles estão envolvidos na construção daquilo que o Pai está fazendo? Isso precisa ser prioridade para nós. Não adianta ganharmos o mundo inteiro se aqueles que estão próximos de nós não ouvirem falar. Eu não quero de novo trazer acusação. Pode ser que seu filho ou sua filha esteja desviado, esteja longe dos caminhos do Senhor. Quem convence é o Espírito Santo. Não sou eu. A minha falar, se eu falar demais, eu até atrapalho. Mas as minhas atitudes e a minha oração, a minha intercessão e a forma como eu me movimento, sim, pode atrair o olhar do meu marido e dos meus filhos para esse dia. Permitindo que o Espírito Santo convença, que o Espírito Santo trabalhe nos corações. Mas eu preciso estar olhando para esse dia. Então, eu gostaria de deixar essa pergunta para você, que você reflita, que ore ao Senhor, pedindo ao Senhor para que, de fato, são muitas coisas, né? Eu pincelei algumas delas, mas Deus tem falado muito ao nosso espírito sobre o seu dia, sobre preparar o caminho do Senhor, mas não só preparar, não só apontar, mas, de fato, participar daquilo que o Pai está fazendo, assim como Noé e sua casa, se envolver com a construção da arca, e que isso seja uma prioridade na sua vida. Tenha como prioridade o que o Senhor tem por prioridade. Tem muitas coisas que a gente se gasta, que a gente sofre, que a gente gasta a nossa energia, até a nossa intercessão, que não tem nada a ver com aquilo que o Pai está fazendo. E um grande balizador para saber se eu estou de fato envolvida na missão do Pai é: o que eu faço hoje vai ficar para a eternidade? Produz algum fruto eterno? Porque se o que você faz hoje é só para esse tempo, para esse período de tempo aqui, nessa terra, nesse tempo, você tem grande chance de não estar cooperando com Cristo para o dia do seu retorno. Amém? Suzy. Vontade de continuar ouvindo. A vontade de continuar ouvindo, uma bênção muito, muito, muito pontual, pastora Aline, muito pontual, que você está compartilhando, o que você está falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, que nós somos a igreja, nós somos a casa do Senhor. E interessante que, olha, tem algumas pastoras que estão aqui, não são muitas aí, são poucas, que tiveram na reunião quarta-feira, pastora Aline, onde nós estávamos orando, dando start na conferência online. E nós falamos, por isso que eu estava vendo se a Dina Morales tinha entrado, porque nós estávamos falando sobre isso. Nós estávamos falando sobre as dores de parto, e eu até ressaltei aqui, porque essa foi a palavra que a gente mais falou, sobre o desconforto que muitas mulheres estão passando nesses dias. Nós estamos passando um desconforto terrível. Tem hora que eu me sinto assim, que eu estou numa bolha de tanto desconforto que eu estou. Tem hora que eu sinto que não é o desconforto em si só de dar a luz, mas parece que eu estou dentro desse útero. Essa foi a minha sensação, de estar
dentro desse útero. O tamanho é o desconforto, né? Mas é muito pontual tudo que trouxe, a palavra que você trouxe, o que nós, todo o começo do que nós estamos gerando. E eu coloquei aqui, né? Busque ouvir o que você precisa ouvir, e não o que a sua alma deseja. Porque o que a alma deseja, o que a gente tem buscado ouvir da alma, tem destruído a mulher de Deus, tem destruído a mãe que gera, tem destruído a força da mulher de levar o propósito adiante, porque nós estamos no almático. E eu ouço isso com convicção, sabendo que Deus fala contigo, testificando que Deus fala comigo e o que eu tenho falado, mas também lutando comigo mesma. Deus não deixa o almático tomar conta de mim, porque quando a alma vem, ela nos massacra, ela nos destrói. Por isso a importância de comer o alimento diferenciado. Uau, eu estou assim, em êxtase, Aline, porque nós não falamos nada, você está de prova, a gente não conversou antes, não conversamos, acho que tem umas 2 semanas só, você vai poder fazer com a gente? Ah, então tá bom. Então, assim, como Deus está testificando isso? Como um alimento diferenciado. Nós falamos isso quarta-feira, não tinha muitas mulheres que estão aqui ouvindo. Gente, Deus está falando como um alimento diferenciado. Comer o que é bom ouvir é muito infantil, é muito imaturo a gente ficar correndo atrás do que é doce para gente, do que é confortável. Não nos vai fazer crescer nunca. Ouvir o que é incômodo para nós, que vai nos levar a crescimento, aquilo que está nos esticando, que está nos forçando a crescer, e é difícil. E a gente ouve isso constantemente, e nós precisamos lutar contra o almático para que a gente não aborte o que a pastora Aline trouxe, essa palavra poderosa do que nós estamos gerando, do que é totalmente pontual. Essas 2 plataformas falam muito parecido. Mas nós precisamos sair do almático para que nós não abortemos o que Deus colocou no nosso útero, o que Deus colocou em nós, no nosso ventre. E como foi pontual, pastora Aline, isso que você comentou, como isso foi chave para mim, testifica também no meu ventre. A mulher tem uma graça, eu comentei isso na quarta-feira. O sentimento é que aquelas mesmas mulheres que viram Jesus ali no jardim, que foram as primeiras a ver, o sentimento é que essa segunda aparição são as mulheres também que vão estar numa percepção surreal. São elas também que, uou, ele voltou. Ele voltou, como aquelas que estavam lá no jardim, viu, uau, é verdade, no 3º dia ele voltou. E na vida do noivo, eu acredito que são elas que também, olha, gente, olha lá, é ele, é ele. Só que eu não tinha ligado com isso que você falou. É verdade, porque essa percepção que a mulher tem é porque ela gera, é porque ela sente as dores, as contrações. Então, por conta disso, ela vai sentindo quando está perto as dores de parto, as contrações. E porque ela sente essas contrações, essas dores de parto, ela tem esse ápice dessa percepção de entender. É ele, sabe? Está aguçado. Os pés dele estão descendo sobre a terra. Ele está vindo. E isso é poderoso demais. Isso é muito poderoso, gente. Olha, pega essa chave que Deus está dando. Isso é muito poderoso. Quando nós estamos nesse desconforto, não é para a gente buscar ficar confortável com a nossa alma bem, não. É porque Deus está alertando. Filha, tô descendo. Filha, tô movimentando a terra. Às vezes, esses desconfortos que nós sentimos não é depressão, não é angústia, não é problema na família. Às vezes, esse desconforto é espiritual. É o Senhor nos chacoalhando para, olha, filha, tem uma percepção, está acontecendo algo. E eu até notei, eu achei tão também poderoso isso, né? Nós aprendermos a lidarmos com as frustrações. Eu já tinha ouvido você falar sobre isso, Aline. E testificou demais também. Nós precisamos suportar as frustrações. E quando você falou, né, se nós não ensinarmos os nossos filhos a lidar com as frustrações, como eles vão suportar a perseguição? Isso é tão importante. E às vezes, eu passei por uma situação hoje,
onde eu percebi que o meu filho está pronto para lidar com a frustração. Mas eu não estava pronta a lidar com, tipo assim, com a frustração dele, tipo assim, ai, meu filho vai ficar frustrado com isso. Mas ele não ficou. Mas eu fiquei porque eu falei, poxa, isso poderia ter dado certo para ele. E você falando, Deus ministrou meu coração. Você está ensinando a tua casa a lidar com a frustração, uou, ótimo trabalho. Mas você realmente está pronta para lidar com a frustração? Né? Porque nós queremos proteger os nossos filhos da frustração. E eu me alegrei de saber que ele está sabendo lidar com a frustração, mas me assustei de saber que às vezes nós não estamos, né? Então isso é muito, muito pontual. Amém? Eu não vou prolongar muito, porque a palavra já foi tão poderosa, já foi tão pontual. Muito obrigada, pastora Aline. Foi muito pontual o meu coração, a minha vida. Eu tenho convicção, conhecendo as mulheres que estão aqui nessa plataforma, que foi muito poderosa e relevante para ela. E muito interessante que para dar com tudo isso, com a frustração, com tudo isso, nós temos que viver na renúncia. E é muito interessante que nós vamos estar dando um start na conferência online. Eu entrei em contato com algumas pastoras, a Aline sabe disso. E Deus falou comigo, não muda o nome da conferência. Nós passamos 50 dias orando por isso, até Deus confirmar, e Deus trouxe uma confirmação, e Deus fez todo um movimento para nós adentrarmos esse período dessa conferência online. E Deus falou, se mova no mesmo tema, filhas da renúncia. Deus, mas é tão difícil permanecer nesse tema, porque é uma sensação que a gente todo dia está perdendo, lidando com a renúncia. Mas, minha irmã, a renúncia é algo que nós temos que fazer todos os dias. Renunciar isso aqui, ó, a carne, renunciar o almático, renunciar às emoções, sair da razão, da justiça própria, renunciar e viver o que Deus tem, a boa, a perfeita e agradável vontade. Só que às vezes a boa, perfeita e agradável vontade não é aquilo que a gente está procurando, mas é o que Ele tem, porque Ele é Deus. E eu acredito que mulheres que estão gerando, elas vão ter segurança de continuar essa gestação e não vão abortar se elas permanecerem na renúncia. Permanecer na renúncia, como a pastora Aline falou, de não comer comida gostosa. Sabe? Porque agora eu estou grávida, eu tenho que comer uma alimentação. Eu não posso mais ficar comendo esse fast food, porque não dá. Então eu tenho que mudar minha alimentação. Gente, tem uma coisa mais difícil. Quando a Aline falou isso, pegou assim, ó, na hora aqui no estômago. Tem uma coisa mais difícil do que mudar a alimentação? Come on, vamos falar de nós mesmas, que vivemos procurando abaixar de peso. Tem uma coisa mais difícil do que mexer com a nossa alimentação, é terrível. A gente não quer sair da nossa alimentação. A nossa boquinha e o nosso estômagozinho, a gente quer o que é gostoso, a nossa mente também. A gente não quer trocar uma coisa saudável, a gente por aquela coisa linda, bonita, aparente, né? Quando a pastora Aline estava falando da palavra, a gente se associa, mas parece que a gente associa mais rápido quando a gente lembra disso de verdade. A gente não quer trocar aquele prato bonito, aquele bolo prestígio maravilhoso, né? Por aquele bolo sem glúten, de repente, de fubá, sem nenhum recheio, sem açúcar. Não tem glúten, não tem lactose, não tem nada. Aí tem um prestígio ali. Você não quer isso, gente. Mas é saudável. E trabalhar na nossa alimentação é algo tão difícil, porque diz respeito àquilo que nos agrada, ao campo do nosso conforto. Eu sei o que eu estou falando, eu luto com isso sempre. Diz respeito a gente sair do prazer, porque comer o que é bom dá prazer. Comer o que é saudável não dá prazer na hora, mas dá um resultado eterno. Comer o que é saudável não dá resultado de repente, mas dá um resultado para longo tempo. Por isso que você vê um monte de gente aí bonita depois, porque está comendo o que é saudável todo dia, não está comendo o que dá prazer, né? E a gente ouviu tanto isso, né? É bom comer o que dá prazer. Gente, é porque nós vivemos o evangelho ocidental. Nós não sabemos o que é perseguição, nós não sabemos o que é lidar com o não, nós não sabemos o que é difícil, porque a gente acostumou com o que é fácil. Por isso que a gente gosta de palavras prontas, por isso, desculpe com todo respeito, por isso que a gente gosta de coach, por isso que a gente gosta de um monte de coisa que é confortável, motivacional, mas nós não queremos lidar com o fim dos tempos.
Não queremos lidar que não está na hora mais da gente fazer planos tão bonitinhos para a gente, porque está na hora da gente preparar toda a nossa casa, toda a nossa arca para a volta de Jesus. Então, que nós possamos realmente se apegar a essa palavra tão maravilhosa que o Senhor trouxe, nos posicionar através dessa palavra que Deus trouxe para a Aline, nos posicionar naquilo que Deus tem. Eu sei que tem algo acontecendo. Nós estávamos comentando quarta-feira. Esse desconforto, nós vamos dar à luz. Sem auxílio da mão do homem, sem exposição de dons e sem força de ninguém. Nós vamos dar à luz aquilo que Deus está trazendo para essa terra. Amém? Então vamos orar. Muito grata a cada mulher que está aí. Não quero prolongar mais por causa do horário. Agradeço, que Deus abençoe vocês tremendamente. Vamos estar dando toda a informação lá no community do Women of Nations. Vou passar para a pastora Aline e também para a plataforma da Mães de Destino. Todo o processo que nós vamos ter da conferência da Filhas da Renúncia. Deus está fazendo coisas lindas e maravilhosas, desde de vídeos a propagandas. Tudo que Deus está trazendo, a gente está vendo a mão de Deus. E nós não queremos assim trazer algo para alegrar o coração das mulheres ou ocupar as mulheres que estão em casa, mais uma informação. Nós queremos realmente trazer um despertar. Queremos trazer isso aí, Aline, que você está falando, e você vai ver como está pontual com aquilo que Deus está trazendo aqui. E é isso que nós queremos fazer, amém? Então vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer. Deus, nós te louvamos pela vida da pastora Aline, que trouxe uma palavra tão pontual. É só o Senhor, Pai. Só o Senhor faz isso, trazer algo ao qual o Senhor está fazendo aqui, ligar de uma forma tão plena. É mão do Senhor. Nós te louvamos pela vida dela, guarda sua casa, guarda sua família. Deus, que o movimento da plataforma Mães de Destino seja tão relevante no Brasil nesses dias. Senhor, que as mulheres venham ouvir o som dos céus e venham ouvir essa movimentação dessas mulheres. Pai, que não são ossos se movendo, mas são mulheres gerando. Senhor, elas não estão gerando vento, mas estão gerando propósito. E que elas sejam movidas, Senhor, nos 4 cantos da terra, em nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos cada mulher, dispensamos na dispensação da graça cada mulher que está nesse grupo, em cada casa que elas estão representando as suas famílias, em cada nação, em cada cidade que elas representam. Nós abençoamos cada nação que o Senhor confiou à tua mão, seja Brasil, seja o continente europeu, seja nos Estados Unidos. Você não está em vão, mas o Senhor a colocou e o Senhor a reposicionou e tem reposicionado a tua vida para que você dê uma resposta, começar da tua casa e da tua casa às nações. Nós a abençoamos com toda sorte de bênção e declaramos, em nome de Yeshua HaMashiach, que toda sorte de bênção esteja sobre vocês, que os nossos ouvidos estejam atentos a ouvir o som que vem dos céus. Senhor, guarda o fruto do nosso ventre. Guarda, Pai, o que o Senhor colocou aqui, Senhor, em relação ao espiritual, ao que vem do Espírito. Senhor, interrompa todo o processo de aborto. Interrompa toda a frustração humana, toda a armadilha de Satanás e nos reposicione no centro da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus, mulheres. Deus abençoe vocês. Tremendamente grata com tudo que Deus trouxe. Até a próxima e que o Senhor abençoe vocês.